fora porque tem uma janela linda e um sol lindo na minha frente. É, Então, eu tô aqui, sempre olhando para fora. como é que aí tem sol e aqui não tem sol? É, aqui tem. Aqui tem. Tá? Né? Aqui não, É aqui tudo. tá nublada. Zona Sul nublada. Olha, e então o que que tu mais ouves aí? O que que funciona? O que que não funciona? É importante tu falares aí depois, eu falo, né? É, não, o que eu vejo é que agora começa a chegar perto do verão, o pessoal começa a ficar naquele desespero, né? E quer fazer Uhum, tudo rapidinho, né? Por isso que ontem eu ainda conversei sobre a dieta que é perfume, né? E a dieta que é uhum, banho, né? Então, tu quer tomar um banho, quer continuar pra tua vida com uma dieta boa e saudável, tu quer tomar um perfuminho só pro verão, tirar uns quilinhos ali, né? Daí tá cheio de maluquice por aí, né? Tem ah, dieta do sim. suco, da sopa, do não sei o quê. Daí maluquice é o que mais tem pra tirar peso rápido. Não é nem peso, né? Pra tirar aquele inchaço, né? Que não emagrece, né? Emagrece água, né? Tu vai perder água, né? Em 2, 3 meses, né? Nessas fórmulas mágicas, tu dizes. Isso, é. Então a gente tem Uhum. que, tem que saber qual que é o teu objetivo, né? E eu não costumo indicar esses tipos de coisas, esses desafios. Eu vejo as pessoas, eu até vou comentar sobre um caso que eu vi ultimamente, né? É, recentemente, uma nutricionista que fez um desafio de sucos, né? Então as pessoas passando mal e não, mas tomando só suco e salada, sabe? Durante não sei quanto tempo, tá? E daí depois é Uhum. óbvio, as pessoas vão lá, fazem o antes e o depois, e perderam 5 quilos em uma semana, sabe? Uma coisa absurda, assim, sabe? Daí manda a Sim, foto para nutricionista, quem ganha é ela, né? Fazendo a propaganda dela, tá? E depois, quando termina o sim. desafio, tu volta ao teu peso normal de novo, porque tu começa a comer normalmente, né? De novo, né? É porque, na Então, verdade, desidratam, né? Nesse daí. processo aí, tu desidratas muito rápido, né? Desincha muito rápido, né? E quando E tu perde muita água, tu tá perdendo muita vitamina também, né? Hidrossolúvel, né? Então, acabam ficando com dor no corpo, com umas coisas assim, sabe? Daí eu fico sabendo, né? hum, Por sim. baixo, né? Então Mas tem. especificamente assim em relação à fibromialgia, porque vamos supor, a dieta que eu sigo, né, que foi quem me tirou dos sintomas da fibro, ela ela inclui carboidratos, a estrela do protocolo, né? São as cenouras são carboidratos, assim como aipim, inhame, né? Batata doce, né? Tudo a gente tira os lácteos, as sementes, os grãos e os cereais, né? Que tem os antinutrientes, esses que o Dr. Ludwig sempre fala, né? Eu até anotei aqui que é a alfa-beta-globulina, a lectina, pectina, o glúten, a caseína, né? Ele é muito claro nisso que ele diz, né? Voltou a comer novamente, né? Os sintomas voltam. Então, eu sempre tive isso muito presente para mim. Mas tu, como segue vários protocolos, né? E cada protocolo tem um resultado diferenciado com as pessoas, é isso que eu queria que tu falasses, né? Ah, Ah, tá. Eu achei que mais, era outro tudo hoje, mas vamos lá. Eu achei que eu mais, tinha falar de. Achei que eu tinha falar de emagrecimento até, mas vamos falar sobre isso aí também. Tudo é não, a alimentação, né? gente não, a gente tinha ficado de falar sobre alimentação na fibromialgia. Era o que estava na É, nossa. nem sei. É, Então tanto que vamos eu falar, vamos anotei, falando né, que sobre tudo. a gente fez um combinado de não fugir do assunto, né? Eu peguei bem direitinho hoje. Quando a dieta não funciona, tipos de dietas, infecções e interferências. Essa era a Ah, nossa pauta de hoje. eu nem sabia que eu ia falar sobre isso hoje, mas enfim, Era eu a trouxe aqui nossa outro pauta. assunto. Mas a gente pode falar também de emagrecimento É, quando porque for. eu comecei a falar lá no Stories, entendeu? Eu queria dar uma resposta para aquilo que eu estava falando ontem, né? Então era Claro. sobre emagrecimento, mas enfim, o processo de emagrecimento e o processo da fibromialgia também segue mais ou menos junto, né? Porque eu sempre Uhum. falo assim, será que eu preciso emagrecer para melhorar da fibromialgia? E olha, eu digo, tu tem que emagrecer para melhorar da fibromialgia? Sim, tá? Mas não é obrigatório, porque tem vários tipos de causas, né? Tu não sabe qual que é a tua causa, então a primeira coisa que tu tem que fazer é começar a emagrecer para ver se tu melhora ou não, né? Sim. Né? Então,
Agora eu não sei nem o que eu ia falar, porque eu não trouxe o que eu ia falar, né? Naquele assunto de alimentação da fibromialgia. Mas eu faço assim, como eu comecei, da forma mais fácil, sabe? Uhum. Sem muita dificuldade, eu comecei a comer o que o meu filho comia quando ele tinha 1 ano, né? Começou a se alimentar com 6 meses, 1 ano. Eu comecei a comer só o que ele comia. Então eu não dava salgadinho, eu não dava docinho, eu só dava frutinha, tá? Então era o arroz e feijão, né? Que a gente já sabe que também não é legal, né? Mas arroz, feijão, a saladinha, o bifinho eu comia com ele. Assim fui emagrecendo, tá? Sem nada Uhum. de industrializado, né? Não dava para ele Uhum. leite, eu também não dava, né? Aliás, eu dava até aquelas fórmulas lá no começo, né? Dava porque eu não tive Uhum. muito leite, né? Então ele tomou fórmula, mas era a única coisa assim à base de leite, assim, que eu dava pra ele. E assim eu fui, sabe? Assim fui perdendo 1 quilo. E daí é engraçado, a gente não perde muito de quilo, né? Ah, eu vou perder 5 quilos, eu não sei quanto tempo, sabe? Não, eu perdi 1 quilo no mês. Às vezes no outro mês eu perdia 2 quilos, sabe? E assim, quando eu Uhum. via, tinha mês que eu não perdia nada, entendeu? Então a minha E tu insulina, engordou muito durante a gravidez? Tu engordaste muito? engordei. Hoje eu tenho 45, 46 quilos e eu fui a 71. Aham. Nossa, Mas aham. naquela época eu pesava 56. Então eu Uhum. perdi mais, na verdade, eu perdi mais do que. Ainda eu perdi mais 10 quilos ainda, né, do que eu tava no começo. Então, né? E tu E já tinhas daí a fui, né? fibro antes de engravidares? Eu tava com 56 antes de engravidar, que era o meu peso normal, né? Pra quem nunca fez Uhum. dieta, né? Para quem, aliás, eu vivi em dieta, mas eu nunca consegui emagrecer, né? Com 56. Uhum. Daí eu chegava ali, 53, eu já achava que nossa, 53. Daí uma vez eu fiz uma coisa, fechei a boca assim, quase desmaiei, cheguei no 51, sabe? Passando fome, fome. Mas cheguei no 51, que eu tive que fazer um trabalho que era com foto, né? Daí eu emagreci Uhum. mesmo, assim. Mas foi a muito esforço e a coisas não saudáveis, né? Eu digo que agora, a Uhum. vez que eu emagreci mesmo, foi esse último post, né, que eu fiz, foi a vez que eu mais comi, porque eu passo o dia inteiro me alimentando para manter os meus 45, 46 quilos, né? Uhum. Porque a tua tendência é emagrecer. Não, porque agora eu tenho uma insulina super baixa, que antes eu não tinha. Então, o segredo todo do emagrecimento mesmo, né, é tu manter a tua insulina baixa, né? Uhum. E como Então, que se mantém a insulina baixa, para quem não sabe? então, quem tem a resistência, a insulina, né, ou quem já tá obeso, ou já tá acima do peso, né, tem uma dificuldade de conseguir baixar essa insulina comendo carboidrato, né, por exemplo, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu comer um carboidrato agora, eu vou aumentar a insulina e logo eu vou baixar ela, né? Logo em seguida, Uhum. daqui a umas horas, ela já baixou. Mas quem tem resistência à insulina está sempre com ela elevada, não importa se comer ou não, né? Então a pessoa Sim. nunca está queimando, né? Então, para mim, queimar a gordura tem que estar com a insulina baixinha. A pessoa nunca está queimando. Está sempre Uhum. gorda, né? Não tem como Uhum. emagrecer, impossível. Então, para te Uhum. fazer esse processo, tu tem que primeiro tratar a resistência à insulina, né? E como é que Uhum. trata? É sem carboidrato, né? Esse é o. Entendeu? Agora, Uhum. tu, É por sem exemplo, carboidrato. é tu que Uhum. come carboidrato, tá? Mas daí tu come um pouquinho só, entendeu? Tu não é uma pessoa que Uhum. tá assim, carboidrato, 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 até dar um problema no pâncreas, né? Tu não tem um problema no pâncreas. Tu tem uma insulina baixa, tá? Vamos ver, com 80 e poucos, imagina a tua, tá? Sim. 86. Então, tá, a minha é a mesma coisa, tá? Então tu tem Uhum. uma insulina normal, né? Então tu vai lá e tu consegue comer e baixar a tua insulina e queimar ela com exercício, com outras coisas, entendeu? Uhum. Entendo. Agora, quem não tem isso aí pode caminhar o dia inteiro, não vai acontecer nada, não vai mudar, entendeu? Tu tem que fazer Uhum. 1 mês inteiro até a tua resistência baixar, até lá embaixo, né? Uhum. Então eu E eu sempre falo lembro assim, que faz um mês. eu lembro que quando eu entrei no protocolo, assim, é uma coisa tão interessante, né? Quando a gente está no auge mesmo, né, da síndrome, assim, em nenhum momento eu pensei na questão do emagrecimento. Eu sim, eu foquei em liberar os sintomas desde o início, né? Que é uma questão que eu trabalho
muito com as meninas ali no grupo, né? Tua mente e as tuas emoções têm que ser tuas parceiras. Se tu tá tomando um suco, já pensando e com o teu sentir que isso aqui não vai adiantar de nada, não vai adiantar de nada, né? Porque mente e corpo são uma coisa só. Então, começando por aí. E eu tive uma particularidade que mesmo na época eu estava com 80 quilos, né? Uhum. Eu nunca, eu entrei no protocolo pensando em liberar os sintomas, eu nunca associei isso ao meu peso, eu Sim. lembro, eu sempre fui, sabe, como se estivesse numa, realmente naquela crença, né, de que não tinha cura, eu já tinha me largado, já estava, né, nem em outros processos, assim. E para minha surpresa, né, junto com o protocolo, cortando os lácteos, as sementes, os grãos e os cereais, mesmo com os sucos, né, mesmo tanto que tem relatos de pessoas que precisam fazer 120 dias o 5x5, né? 120 dias. A própria Cláudia, que está conosco ali no grupo, 120. 120 dias. A Cláudia esses dias até postou, ela disse assim, no meu caso, eu fiz 120 dias o 5x5, Meu Deus do né? céu. E o Ela, resultado ela dela, fez né? Não porque foi. ela tinha junto, ela tinha rosácea, né? Para rosácea o tratamento é muito mais, não era só fibra que ela tinha, né? Ela tinha outras questões na pele associadas. Então, tu entendes que mesmo com os sucos, né? Eu consegui emagrecer, emagreci 20 quilos. E agora, quando eu falo assim que eu quero liberar o peso da pandemia, é porque realmente eu parei de fazer exercício. Se tu come carboidratos e tu não faz exercício, é claro que tu vai aumentar de peso, claro que tu vai engordar, né? Porque eu É? fazia 3 vezes por semana, eu fazia minha hidroginástica, quando não fazia todos os dias. Então, desde março de 2020, eu parei de fazer. O que eu faço hoje, de vez em quando eu caminho com meu marido, né? Gosto muito de fazer ergométrica, que é o que eu tenho em casa para fazer. Eu não tenho academia no meu edifício, mas eu tenho bicicleta ergométrica. Mas mesmo assim, o que eu gosto de fazer, o meu elemento é a água, né? Então eu me Uhum. dei conta, eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa agora, que mesmo dentro desse quadro que está estabelecido aqui, daqui no final do ano eu tenho a formatura do meu filho, eu quero entrar no tal vestido que eu entrava, por exemplo, né? Então eu vou ter que dar uma maneirada nos carboidratos, né? Eu pensando. E vou reforçar a questão do exercício, vou voltar a praticar o Qigong, vou, entendeu? Vou começar a me mexer mais junto. É pouca coisa que eu tenho que perder. Mas perder, eu digo, né? Eliminar, né? Que não é perder, tu perde e acha de novo, né? Mas agora não é a questão de saúde. Agora é a bobice da questão estética mesmo. Eu estou na Sim. bobice da questão estética mesmo, porque graças a Deus permaneço assintomática, né? Desde julho de 2019. Então, para mim, quando eu comecei a colher os primeiros frutos, né? Claro que esse processo foi até janeiro de 2020, efetivamente, quando eu comecei a fazer os meus exercícios dentro d'água sem os equipamentos. Então, eu queria te dizer assim, que, claro, muitas pessoas não se adaptam a essa dieta, né? Que a gente tem ali, são as meninas que te procuram, que querem saber mais, que querem saber o que, que acontece, mas muitas também nem investigam as suas causas, né? Porque não é só a questão da alimentação, né, Verônica? Isso que eu queria que tu Uhum. falasse, não é só a questão da alimentação. Tem uma série de pontos, né, que foi exatamente o que a gente colocou na nossa pauta, né, de infecções ocultas, essas interferências que não, às vezes a alimentação não é suficiente se tu não ataca um ponto de infecção silencioso, por exemplo, na tua boca, se tu não ataca um outro ponto de infecção que tu tenhas, por exemplo, né, no teu ombro, no teu braço, sei lá. Então, isso que eu quero que tu fales, por favor, minha querida. É isso aí, eu tive um caso desses, assim, que a pessoa, não lembro o nome dela agora, mas ela veio pra mim aqui, daí ela falou pra mim, eu tenho fibromialgia, eu tomo esse remédio, e tal, daí minha alimentação, fomos começar, eu faço mais ou menos umas 20 perguntas, né, eu faço um questionário com umas 20 perguntas, pergunto
tudo, se a pessoa tem dermatite, se a pessoa, em todos os aspectos, para saber o que que acontece, né? Daí Uhum. ela usava DIU também, deu, tá aí, esse DIU, tu usa desde quando, sabe? Essas perguntas, sabe, que a gente tem que fazer. Desde quando tu usa, tá? E desde quando que tu começou a sentir a dor, né? Então tu tem que começar a Uhum. associar uma coisa na outra, tá? Então, Uhum. daí eu falei assim, olha, foi a mentoria mais rápida que eu fiz na minha vida. E eu falei assim, olha, eu vou pedir para ti para ir lá retirar o teu DIU, tá? E se não resolver, a gente volta aqui, né? Eu não vou cobrar duas vezes, tá? A gente retorna e faz então toda a mentoria, né? E porque eu acho que tu, né, não tem assim um problema, né, de fibromialgia, tá? Eu acho que tu tem problema de intoxicação, tá? E é de metal pesado, alguma coisa assim sabe, acontecendo alguma coisa. Às vezes até uma reação autoimune tá acontecendo ao dispositivo, tá? Que não sabe qual que é, né? Então, Uhum. e foi dito e feito. Ela foi lá, retirou e falou, Verônica, melhorei 90%, tá? E, enfim, claro que aí hoje, daí depois, um tempo depois, ela me voltou, ainda porque ela estava com um pouco de depressão, daí fez de novo, sabe? Enfim, daí foram outros aspectos que a gente vai percebendo, sabe? Então, cada coisa, Uhum. e na fibromialgia tem a questão da alimentação é muito importante, porque quando tem muito carboidrato, tá? Que as pessoas geralmente elas vêm naquela fase McDonald's, né? Tipo eu, tá? Uhum. Eu sempre fui gordinha, né? Toda a vida. Bebida alcoólica, até hoje eu não consigo largar, tá? McDonald's, pizza, todas aquelas coisas, né? A gente Sim, gasta a juventude. Eu gastei a minha bem gastada, tá? E tive, agora tô pagando preço, né? Mas vem sim. esse excesso de carboidratos aí dá um desbalanço das vitaminas, né? Infelizmente, tá? E Uhum. o que é mais interessante é nosso microbioma, né? O que acontece que a gente vem desde a infância lá sem vitamina D, né? Estudando o dia inteiro num local fechado, na escola ou dentro de casa. Mesmo eu sendo uma criança Uhum. que brincava muito na rua, eu nunca me suplementei vitamina D na minha infância, tá? E a vitamina D, ela é Uhum. uma coisa muito importante, não somente para o emagrecimento, né? Mas é porque ela é substrato para nossas bactérias, que é essas que morrem, tá? Que vão Uhum. morrendo, tá? E é essas bactérias que a gente dá a vitamina D e elas nos dão vitaminas, entendeu? Elas fabricam as vitaminas dentro da gente. São comensais, a gente dá e elas nos dão em troca, né? Então, tudo Uhum. isso até a falta da vitamina D, né, é um negócio que prejudica o sono na fibromialgia. Então, eu digo assim, sempre vamos começar por onde? Pela vitamina D, tá? Começa sempre pela vitamina D, Uhum. tá? E a tua Uhum. alimentação, daí depois vai melhorando ela, vai tirando. Primeira coisa, tira o glúten e o leite lá, né? Tu não sabe como é que vai Uhum. começar, começa assim, né? E foi assim que eu fiz. Uhum. Com o meu filho, não tomei leite, não comia glúten. E era essa a minha alimentação, normal, normal, arroz, feijão, batata, tudo, sabe? Nunca restringi Sim. em nada de quantidade, tá? Só Uhum. restringi, então, coisa assim, tipo chocolate, tudo que ele não comia, eu não comia, tá? Que fazia mal pra ele, não fazia bem pra mim também, tá? Uhum. E depois a Foi gente foi pra legal. outra fase, a outra fase que foi o protocolo do Ludwig, né? Daí que Uhum. eu restringi mais os grãos, né? Daí que a gente se Uhum. conheceu lá. E continuei emagrecendo, sabe? Cada restrição que eu fazia, né, eu ia emagrecendo mais um pouco, né? Daí as pessoas falam, mas Uhum. restringir, as pessoas têm medo de restringir, elas veem aquela pirâmide alimentar, né, cheia de coisa e acham que tem que comer tudo aquilo ali. Não é, É, né? Aquilo ali já é está uma coisa ultrapassado, né? incrível. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Tu sabes ali no grupo, disse assim, gente, nosso corpo ele é muito inteligente. E a gente não dá tempo para que ele se recupere, a gente está sempre colocando uma coisa para dentro, né? Tá Então, sempre. essas Sim. dietas aí que é comer a cada 3 horas, entendeu? Que ainda dão essas dietas a cada 3 horas, o metabolismo tem que Olha que estar, a louco. chaminha tem que estar acesa, assim, gente, até o teu é uma coisa tão simples, até a pessoa que tem intestino preso, se ela para de comer um pouco, se ela parar de comer um turno, se ela parar de comer 8 horas, ela vai ver que o intestino dela começa a funcionar normalmente. É que como se desse uma superlotação, né? O Sim, estômago está tá tudo sempre trancado. cheio,
o intestino está sempre tendo que trabalhar e está desidratado e está cheio de toxinas. Então, o corpo é muito inteligente. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, e que o Ludwig sempre fala, né? Observe. Não tem nada um padrão, assim, vamos supor, o suco não te fez bem, para de tomar o suco. Não é nenhuma tragédia, entendeu? O cereal te fez, tipo assim, tu não consegue ficar sem o cereal, por exemplo, segue comendo o teu cereal, o teu corpo vai conversar contigo. Talvez o principal não seja o cereal, um exemplo. Talvez o principal não seja o leite para ti, né? O protocolo ele é perfeito porque na dúvida ele tira tudo, para que a pessoa se sinta bem e entenda que ela pode tocar um espaço de saúde, né? Entenda que não existe isso de não ter cura, de não ter remissão, sim, dentro de um tratamento alopático que só te medica, realmente não vai ter cura nunca, como não vai ter cura, como vai piorar a cada dia, né? Porque sempre vai ser mais e mais sintomas e vai tratar os próprios efeitos colaterais dos medicamentos e síndromes de abstinência dos próprios medicamentos com mais medicamentos. Não sou contra medicamentos, mas só estou dizendo que se não fossem eles eu não estaria aqui. Mas eu digo assim, que o processo esse, né, tu tens do Ludwig, que é o que tem de mais maravilhoso, é que ele faz tu perceber que realmente tu podes ter uma outra vida. E a partir daí, depois que tu tem essa sensação, o que tu fores fazer com ela, aí é teu livre-arbítrio. Porque muitas sentem o bem-estar e retrocedem em tudo. Se auto-sabotam, entendeu? Porque se não, mas o que eu tenho não tem cura. Então, por isso que eu falo, se a mente não for tua parceira, realmente tu não sai do lugar, né? E eu não sei se tu já percebeste isso também com as tuas pacientes, Verônica, mas é algo que eu sinto direto, assim, sabe? Só nessa divulgação que eu faço do protocolo, eu sinto direto, sabe? Parece que tem uma coisa assim que não te permite seguir em frente, sabe? Parece que é isso que eu vivi anos da minha vida, né? Acreditando nisso. Então, acho que eu também me tornei um pouco intolerante, sabe? A determinadas fraquezas, sabe? Eu me tornei muito intolerante, então, tanto que agora, sabe, eu tô seguindo bem o que meu filho disse, sabe? Eu tô cuidando de mim, que nem esse movimento que eu tô fazendo, sabe, sabe, de eu voltar à minha forma, de eu liberar essa angústia dessa pandemia, de eu liberar tudo cuidando de mim, né? Esse é o processo que eu tô agora, que é que a gente conversou na última live, né, que meu filho disse, mãe, o que tu tá fazendo para ti? Cuidando de ti. Eu pensei assim, pois é, eu passo 24 horas do meu dia, não, mas 8 horas do meu dia me dedicando ao outro, né? E isso também é um pouco patológico, se tu fores ver, né? Que tanto que eu tenho que ficar cuidando do outro, né? Então eu estou muito distante de mim mesma, né? Isso é coisa de mulher, né? Eu já penso, não sei, mulher de cuidar do outro, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido. Eu já Não vejo é? isso, A né? gente está A muito gente tem essa assim, né? mania, Mas né? aí, essa fala do meu filho, assim, foi muito muito importante para mim. Faz 3 semanas que ele falou isso e realmente eu girei uma chave muito importante dentro de mim, assim, sabe? Tipo assim, eu tenho o meu exemplo, tu tens o teu exemplo e é o máximo que a gente pode chegar. Porque se a pessoa não quiser, depois no final, quando eu for terminar, eu vou ler o trecho de um livro aqui que fala bem disso, sabe? Mas segue, meu amor. E segue como é a tua dieta hoje. A Pois tua então, hoje, Verônica. a minha hoje é E eu tu fala saí do tanto dessa protocolo do Ludwig, carnívora. O né? que que é essa dieta carnívora? Pois é, então eu estava no protocolo do Ludwig contigo, né? E daí eu pensei ainda que eu posso ainda tirar mais coisas, né? Eu pensei ainda, né, comigo, assim, claro, e vendo e lendo, né, sobre isso, né? Eu vi ainda tem coisas que todos os vegetais, eles têm antinutrientes, tá? Claro que tem uns que tem menos, né? Então o Ludwig mesmo fala, batata pode ser um problema para algumas pessoas, né? Ele fala A lá berinjela, o as tomate, ele plantas, diz. enfim, e por quê? Porque a batata é rica em oxalatos, né? Então o café,
a gente fala, ah, mas é que quando a pessoa começa a falar em café, fala assim, ah, mas a cafeína é muito boa para isso, mas a cafeína é ruim para aquilo, tá? Mas é que a gente não tá falando o café como antinutriente, né? Como oxalato, ela é rico em oxalato, né? E o oxalato se deposita, então, nas articulações, né? A pessoa pode ter dor. Tem gente que só de tirar o café já melhora, entendeu? Então, tu tem que fazer esse Uhum. teste contigo mesmo, né? Que é o teste que eu tô fazendo agora. Ah, vou tirar só o café esse E o que mês, que tá? são esses oxalatos? O que que são esses oxalatos que tu falas? São São, antinutrientes, são são coisas, antinutrientes. são como Uhum. toda planta que ela tem essas substâncias, enfim, são várias, são as lectinas, os glifosatos, enfim, o que vem, né, junto com a planta, não, esses glifosatos são como é que se chama? Os venenos, né, que colocam na plantação. Então, são várias coisas que a planta vem, né? E se não vem veneno, vem parasita. Eu sempre falo, né? Vem algum bicho, alguma coisa. Então, a Uhum. planta ela é cheia de escudos protetores, né? Isso aí faz com que a gente não consiga absorver direito as vitaminas lá no interior, né, do intestino lá, né? Então, eu pensei, então vou tirar mais um pouco de plantas, né? Vou fazer assim, vou chegar do zero, tá? Vou sair do zero, que vai ser carne e ovos, tá? Esse é o zero, tá? Mas é óbvio que ninguém no mundo vai conseguir comer somente carne e ovos pro resto da vida, né? Isso aí seria uma maluquice, entendeu? Mas é Porque aquilo o ser também, humano né, tem desejos, Verônica? né? Hã? Se a gente for pensar também, né, Verônica, a gente fala que nem a gente fala da carne, a carne que se consome hoje também é cheia de antibióticos, cheia de hormônios, né? Não Então, toda carne, né? não toda a carne, mas é isso que eu te digo. A gente também vive um outro momento, que é Sim, isso que o Ludwig sempre fala, que a gente é intoxicado por tudo que é lado, tudo, por né? tudo. Tu deste os exemplos das plantas, mas as carnes também, tanto que tratamento para câncer, a primeira coisa que fazem é tirar da pessoa a carne vermelha, tirar os lácteos, a primeira coisa que fazem é isso. Eu sei porque Mas eu eu não tenho. concordo. Não concordo em tirar carne de câncer, não. É, Não, não. não, mas isso aí é o que acontece, é padrão, assim, eu sei, até porque eu tenho É, vários, eu acompanho sei. vários casos assim, Mas se e tu for tudo que eu pegar uma. leio sobre É, e tudo que eu leio sobre a carne remete a isso. Então, é um sim, processo, hoje em dia, deixa eu só te tá, cortar um diz, pouquinho aqui. Não, é porque assim, até hoje entenderam que a gordura saturada fazia mal, entendeu? Porque uhum, realmente lá ela tem os processos lá no interior dos vasos, tá? Que ela vai se depositando, etc e tal, mas é que tem estudos recentes hoje, tá? Que eu estava ouvindo essa semana, inclusive, tá? Que estão sendo publicados, não tem muita coisa ainda, é mais coisa de PhD falando entendeu? Experts conversando entre si, sabe? É novidade ainda, tá? Mas uhum, acredita-se, então eu estava lendo o artigo que a gordura saturada ela vire, então, a ácido oleico, tá? Eu não tenho certeza disso ainda porque eu não terminei de ler o artigo, tá? Então, que ela sim, vire ácido oleico, que é, então, a azeite de oliva, né? uhum, Então, não seria de todo o ruim. Então, a carne não seria ruim, a carne seria boa, tá? Mas o que a gordura saturada que nos faz mal seria aquela que a gente mesmo produz, tá? Na falta da gordura boa, né? Então, o uhum, nosso fígado produziria, né? Produz, enfim, eu não sei explicar os detalhes, tá? Porque eu não sou expert nessa área, tá? Mas o fígado, uhum, na falta da gordura saturada, que estão querendo tirar da dieta, no câncer, produz o que é a uhum, gordura ruim, entendeu? Então é essa que é o uhum, perigo, né? Então não é a gordura da carne. Por isso que agora as indicações para o câncer vão mudar muito agora nos próximos anos, tá? Não sei se isso vai chegar na faculdade, tá? Porque ainda por 5, 10 anos acredito que ainda vão querer tirar a carne vermelha, se eles não conseguirem tirar totalmente, né? Porque a ideia é botarem carnes vegetais cheias de. Já viu como é que é uma carne vegetal? pois é, eu nem entro muito nessas questões, porque É, tudo vai muito. E soja, não sei o então, quê, eu nem entro é exatamente isso. É muito pior, tá? A gente não tem nem Uhum, dúvida que uma coisa sem antinutriente é muito melhor do que uma com muito antinutriente, tá? uhum, Então a gente está vendo em tudo quanto é tipo de doença agora a regressão, tá? Inclusive no Alzheimer, usando esse tipo de dieta que eu faço, tá? Mas esse tipo de dieta, ele é tão novo, né?
que ele não tem tantos estudos ainda, entendeu? Tem pouco, Uhum. o que tem mais é tu olhar para o teu passado, por exemplo, como é que as tribos se alimentavam, tá? E agora, esses dias, eu botei um exemplo lá de uma tribo tal, lá, que eu não lembro o nome, e a tribo essa, ela comia carne, tá? E ela comia mel, tá? E essa era a alimentação dela. E comia mais uma outra coisa lá que não servia para, que era só para água, sabe? Para obter líquidos. E essa Uhum. tribo, ela tinha um microbioma intestinal muito rico. Daí, Uhum. daí então, tu se remete a hoje. Como é que hoje as pessoas, por que hoje as pessoas precisam comer tanta salada para ter um microbioma rico, né? Daí, o que eles descobriram lá nessa tribo é que elas, além de ficar o dia inteiro de pé no chão, né? Pegando todos aqueles, né, micro-organismos do chão, elas usavam uma faca só para cortar a caça na tribo toda, entendeu? E usava aquela faca o ano todo. Provavelmente não lavavam também. Então aí vem aquele conceito da higiene, né? Que a gente, hoje Uhum. tá, como é que hoje a gente está se protegendo do tal do vírus? Passando álcool gel. Álcool gel, É. álcool gel. Eu não passo, né? Mas todo mundo está passando, né? Porque Não, estão. isso eu falei no grupo uma vez, eu disse assim, meninas, lavem mais as mãos, usem menos álcool gel. Uma, que inclusive foi a tua paciente, saiu do grupo brava comigo. Falei assim, Será que foi isso? gente, gente, na nossa mão nós temos a representação de todos os órgãos do corpo e de todos os chakras, assim como nós temos nos pés. Então, tu imagina, eu percebi na minha mão, nesse 1 ano e 10 meses que a gente está nessa função, sei lá quanto tempo, a minha mão envelheceu horrores por causa do tal desse álcool gel. Isso porque eu demorei para me dar conta disso. Tanto que quando eu me dei conta, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar no grupo. E essa menina disse para mim assim, eu não acredito que tu está falando isso em plena pandemia. Gente, eu não estou falando para tu não lavar as mãos. Eu estou falando para tu lavares as mãos e evitares usares o álcool gel quando é necessário. Tá na rua, não tem o que fazer, usa, mas não dentro de casa. Usar o tempo todo álcool gel para tudo, Não, né? não. Então é uma coisa assim que da observação, que é uma das coisas que o Ludwig fala muito. E o Ludwig fala sempre: a pessoa mais longeva de agora em diante será a pessoa que estiver mais desintoxicada, entendeu? E até mesmo essas próprias pesquisas que dizem, né, não sei o que, tem um produtor atrás, né, que pode estar patrocinando essa pesquisa, né, que nem a coisa, esses dias eu vi as plantações de abacate, o tal do avocado, né, que ficou uma febre mundial, né, do avocado, e as pesquisas, os próprios produtores mantendo, pagando para terem essas pesquisas, entendeu? E vamos supor, em países como o Chile, um estado em especial nos Estados Unidos, com as suas fontes d'água esgotadas, de tanto desviarem águas para a lavoura do tal avocado. Então é algo assim que é muito maior. Então, quando a gente lê alguma coisa, né, isso que eu sempre falo, sabe? Isso que mudou em mim, isso que me deixou mais intolerante, sabe? Não vem com esse papinho, sabe? Se fosse assim, olha só, nós somos milhões de mulheres fibromiálgicas no mundo, entendeu? Todas lendo e ouvindo, lendo pesquisas, seguindo pesquisas assim, que dizem coisas absurdas, entendeu? E, no E eu entanto, não que leio fazem com mais. que elas, Não leio nada, nada que sobre fazem com que elas fibromialgia. permaneçam a Só vida fisiologia. inteira doentes e não consigam nem ouvir quando a gente fala uma coisa bacana que simplesmente a gente oferece a oportunidade delas terem uma experiência. A gente não está querendo convencer ninguém, a gente oferece uma oportunidade delas terem uma experiência e elas mesmas sentirem as melhoras e elas avaliarem se elas querem seguir ali ou se elas querem voltar como elas estavam antes. Agora, vamos supor que nem eu, chegar onde eu cheguei, né, depois de passar por tudo que eu passei, e eu decidir voltar a comer McDonald's, glúten, tudo, aí realmente pode me internar. Se isso acontecer, Por pode favor, né? pegar, vai falar, olha, Lu, eu vou, olha, falar com um parente meu, com meu marido, com meu filho, ó, interditem a Lu. Porque eles sabem o caminho que eu cruzei, eles sabem o meu percurso.
entendeu? Que só as pessoas mais próximas é que sabem, na verdade. No restante, ninguém sabe o que tu viveste mesmo, né? Então, quando meu filho falou isso para mim, ele falou com propriedade. Que eu vivi 26 anos com esse negócio, e ele é um rapaz de 22 anos, entendeu? Ele vê a mãe dele hoje e ele sabe como era a mãe dele antes, entendeu? Então, isso que eu acho mais bacana e que tu, daqui a pouco, quando o teu crescer aí, tu vai ver que coisas lindas que se tornam, né? Que é Essa muito fofo. questão. E é muito fofo o teu filhinho, Verônica. É muito fofo. Tá sempre E dormindo agora. ele é muito parecido contigo. É? Que legal. Eu acho Mas muito esse não parecido. acha, né? Eu vi a foto tua com o teu esposo e ele, nossa, ele é todo tu, coisa mais querida. Mas Sim, voltando à questão, mas então pra ti funcionou a coisa do carnívoro, é isso que tu queres dizer, Verônica? sim, a carnívora melhorou bastante, muitos aspectos, né? Sim. Mas a gente estava falando sobre emagrecimento, né? E realmente essas Uhum. pessoas que estão muito acima do peso, né? E querem realmente baixar a insulina, né? Então, ou elas podem fazer dessa maneira como eu fiz, né? Que foi retirando as coisas aos poucos, ao longo do tempo, tá? Até chegar num peso ideal, né? Ou também pode fazer o que eu faço, que eu acho que é carnívora, tá? E porque eu entro num estado de cetogênica, tá? Que ali eu tô queimando. A cetogênica é onde tu queima a gordura, tá? Só que o que acontece? Ah, eu vou fazer carnívora hoje, mas eu vou tomar só um suco de cenoura durante o dia. Então eu já saí da cetogênica, já parei de queimar, entendeu? Se o objetivo é Aham. queimar, né? No meu caso, eu posso tomar o suco à vontade porque eu quero engordar, sabe? Não quero mais emagrecer, né? A cetogênica é só carne. Não, a cetogênica em si, ela não é só carne e ovo, tá? Ela também pode queijo, essas outras coisas que a gente não recomenda muito aqui, né? Por Os peso. lácteos, pode os lácteos. Pode mel também, pode umas coisas assim, sabe? Apesar de mel não ser Uhum. cetogênica, a carnívora, né? Pode mel, a cetogênica não pode mel. Estabelecer duas Uhum. coisas, né? Então, Uhum. o ideal é que a pessoa fique de segunda a sexta, uma dieta sem carboidrato. E daí quebra ali, no final de semana tem uma festa, daí tu quebra ali. Mas tu tem que saber voltar, né? Entendeu? Uhum. As idas e Exatamente. vindas é o que é a constância da coisa que faz o emagrecimento. Agora tu vai Uhum. quebrar todo dia final da tarde. Ai, mas eu tenho que comer uma bananinha, mas eu tenho que comer um docinho. Mas sabe aquela coisa? Não vai dar certo se Sim. todo dia tu quebrar, entendeu? Agora tu fazer no mínimo 3 a 5 dias direto e quebrar um dia, tá, com um almoço ou com uma janta e voltar depois, entendeu? Mais 3, 5 dias. Isso aí é um emagrecimento a longo prazo muito bom que pode acontecer. Uhum. Uhum. Entendo. Mas o que que eu ia falar que eu me esqueci de te dizer? Ah, eu tenho até um livro, tem ali atrás, que eu comprei, porque o meu processo começou com a low carb, né, em 2018, quando eu conheci que a minha vizinha me disse que era boa, ela seguiu solto e um monte de coisas. Tanto que eu tenho toda a dieta, toda com farinhas boas e tudo mais, né? E ela sempre me falava a questão dos cereais. E a keto é diferente, a ketogênica também, né? A keto acho que Não, é não sem é, queijos. não é cetogênica, é que keto é em inglês, né? Keto. Ah, é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Tá, é a mesma keto. coisa. Ah, mas era isso que eu ia te dizer, porque eu estou estudando muito, é isso que eu queria te dizer. Eu estou estudando muito a medicina oriental chinesa, né? Para Ah, entender os sim. meus processos, para entender o processo do suco de cenoura, né? Que na verdade os sucos de cenoura eles tonificam o fígado, baço, pâncreas, né? Tem Por isso que milagres eles aí são. que acontecem. Oi? Tem milagres que acontecem, às vezes até nasce cabelo na pessoa tomando suco de É, cenoura. É exatamente, incrível. entendeu? Então ontem eu estava lendo em especial em relação ao baço, né? Que o fígado e o baço, os principais. E o baço, todas as questões da nossa mente estão ligadas ao baço, né? Aí eu estava vendo os Exato. tonificantes do baço, cenouras, ovos, mel, tu falou no mel, eu lembrei, cenouras, ovos, mel, a carne tonifica o baço, o que não tonifica o baço é tudo que é frio, a Frio. salada, tudo que é quentinho, e dentro da dietética chinesa eles comem muito arroz, né?
Então, uma coisa que eu penso muito, assim, eles comem muito arroz, papinhas de arroz de manhã, né, para tonificar também os órgãos internos, eles fazem papinha com temperinho verde, mas sempre muito mais para os alimentos quentes, É. entendeu? Aí eu lembrei, né, porque eu tenho paixão, durante todo esse meu período, desde 2019, as vezes que eu pulei assim com grãos foi pelo sushi, né, que eu sou apaixonada por sushi, né? Então, isso aí, querem me convidar, querem me deixar feliz, me convidem para ir comer o sushi. Então, eu pensando aqui, falei assim, olha só, eu escolhi logo o arroz, né? Que de todos, dentro da dietética chinesa, é positivo, né? Então, quando a gente entende esses processos internos, que nem esses dias você estava falando da relação fígado-fibro, né? O fígado, ele controla todos os nossos tendões e articulações, os canais dele são os que irrigam, um canal que começa lá no dedo do pé, sobe todo o corpo e chega até aqui, né? Quer dizer, se ele não está bem, se ele está estagnado, né, que eles chamam de a energia estagnada do fígado, né, a gente tem os sintomas da fibro, por exemplo, E né? porque também tem um monte de hormônio que ele faz, né? Como é que tu vai ficar sem hormônio, né? Exatamente, E ele exatamente. Então, eu e tem gosto da medicina carboidrato também, né? norte-americana, porque a É, porque base do protocolo do Ludwig é a medicina, ele não fala, mas a base do protocolo do Ludwig é a medicina oriental chinesa. É uma aquele monte de carboidrato, o fígado, ele fica processando no fígado, né? Também, né? Tudo processa no fígado, né? A nossa tudo alimentação. processo, Se é tudo processo no fígado. É, demais, tu não faz nem hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide é no intestino, é no fígado que é produzido, não é somente na tireoide, né? Então tem todas essas coisas, né, que eu envolvem o até fígado. anotei ontem disso do coisa que eu achei muito interessante aqui, deixa eu te mostrar. Assim, para eu entender os meus processos, né? Porque, peraí, assim, eles falam das emoções, né? O tempo todo também eles falam das emoções, que se as tuas emoções não estiverem bem, se tu não cuidares de ti, se tu não tomares o sol, se tu não caminhares, que nem tu dizes, né? Tudo é uma coisa só, né? Nós somos um microsistema, uma micronatureza, né? O nosso sol é o nosso coração. E cada órgão representa, né? Representa um elemento que representa. Então a gente começa a entender esses processos e realmente começa a cuidar da gente de outra forma. Por isso que eu sempre falo para as meninas ali, que tu sempre ouve eu dizer ali para elas, estudem, né? Não existe tu liberares assim, qualquer sintoma que seja, sabe, sem estudo, né? Mas cuidem a fonte, né? Cuidem onde vocês estão buscando essas informações. Hoje É tem isso. muita coisa por aí errada, né? Tá Tem difícil. muita coisa Então, errada, né? Então eu vejo assim, que nem aqui falando do baço, ó, o excesso de pensamentos, isso aqui eu falei em relação ao baço, ó. O excesso de pensamentos, que é o que a maioria das pessoas está vivendo, essa preocupação com o dia a dia, com tudo, aniquila o teu baço. Se tu tiver um excesso de pensamentos, sabe? Tu ficar sempre preocupada, sabe? Sempre olha como é que nervosa. tá falando da medicina chinesa, olha como é que eu enxergo já da medicina ocidental. Eu já Uhum. enxergo assim, o teu alimento, tá? Se tu tem muita coisa fermentando, tu fermenta no baço também. Não tu fermenta no fígado o teu alimento, tá? Esse monte de planta, muita coisa, muito exagero, sabe? Que tu não tá preparada, tá? O teu corpo não tá preparado. Tanto que o excesso de planta a gente tenta liberar o mais rápido possível, tá? Sabe que a gente não degrada a celulose, tá? Isso aí todo mundo sabe, né? Então, por mais assim que seja bom para ti, que tu se sinta bem, para o teu intestino não é uma boa, porque ele tenta liberar o mais rápido possível, tá? Por isso que a gente vê lá o alface, sei lá, um grão de alguma coisa lá nas fezes, tá? Então, essas coisas no intestino, tá? Primeiro, tu não vai conseguir digerir bem no estômago, né? Eu sempre falo, teu estômago não digere bem planta, tá? Ainda mais com carne. Carne junto, aí tu não digere mais nada. E ainda fala que foi a carne, tá? Uhum. Daí vai lá pro intestino, tá? E no intestino tu fica fermentando. A gente não devia fermentar no intestino, a gente devia terminar a digestão,
né? E chegar a um estado pastoso já no intestino, mas a gente está chegando com os pedaços inteiros já de alimento, tá? Então o intestino está fazendo a digestão que o estômago devia estar fazendo antes, né? Entendeu? Então tu Uhum, vai fermentar em cima do fígado, né? Tu vai criar bactéria ali no fígado também, né? Vai criar uhum. bactéria no baço, fermentar no baço, daí tu vai ficar com melancolia, com depressão, com darará, tudo que tu tá falando aí, né? Só que É, é o exatamente. jeito que eu enxergo usando a fisiologia, né, para Porque explicar. o baço é que mantém, e o baço é que mantém o sangue, o sangue nos canais, né? Então, por isso que a fibromialgia É. também faz tanto hematoma, né? Do nada, a tal melancolia, né? Que eu lembro uma vez eu fui às petequias e melancolias, né? Eu lembro que eu estava no médico, olhava para mim, assim, era roxo do nada, roxo no braço, roxo nas Poxa, pernas, né? já passei por E, isso também. e era e era o baço. Então, quando a gente entende, aqui ele diz aqui, ó, o excesso de pensamentos, a pessoa não consegue se concentrar, tu não tem foco, não consegue se concentrar, e a gente produz o sangue a partir da alimentação, né? Então, esse saber que tem a medicina oriental chinesa é o que está fazendo hoje eu entender todos os meus processos, entendeu? Entender por que esse protocolo funcionou comigo, por que esse protocolo funciona com algumas pessoas e não funciona com outras, porque realmente a mente e as emoções são tudo. Nós somos 95% nosso inconsciente, né? Nós somos movidas a esse inconsciente, então se a gente fica focada na rotina, essa de todo dia fazer a mesma coisa, é o nosso inconsciente. Então, o passado, que aquelas pessoas ficam presas também ao passado, aos traumas do passado, sabe? Passa a vida inteira carregando aquela mochilinha com aqueles traumas. Se não, tem determinados momentos que a gente tem que domar esse cavalo, que é a nossa mente, entendeu? Isso é uma palavra que também os chineses usam, né? Tem que domar o cavalo, né? Que é a tua mente. Ela tem que seguir o que tu queres, tu tem que trazer para a consciência tudo isso e dizer, eu não quero mais isso para mim. E esse trecho da declaração faltam 10 para as 3, Verônica, eu só quero ler um trecho de um livro que inclusive eu indiquei para vocês ali do Dr. Joe Dispenza. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, meu amor. Não, tem tempo, vamos falar na semana que vem, a gente vai falando, né? Não, Agora a aqui, gente tá ó, aqui toda semana mesmo, né? que é uma coisa muito que é uma coisa que aconteceu bem comigo isso aqui, sabe? Faz todo sentido para mim que quando eu ouvi ele falar, eu tenho até hoje o doutor Fábio disse isso para mim. O doutor Fábio foi uma das pessoas que mais entendeu o meu processo. Ele é médico especialista em mente e corpo, tem especialização em Harvard, né? Em treinamento em Harvard. É uma pessoa maravilhosa, é um terapeuta junguiano, sabe? Eu fiz várias lives com ele. E ele disse que quando eu ouvi, né, algo que eu nunca tinha ouvido, ali eu virei essa chave importante. É isso que diz o trecho do livro aqui, ó. Que eu tinha aquela crença durante 26 anos que o que eu sentia não tinha cura, né? Então aqui diz assim no livro, ó, para mudar uma crença, você precisa começar pela aceitação de que isso é possível. Depois mudar seu nível de energia com a emoção intensificada, a qual leu anteriormente, e por fim permitir que sua biologia se reorganize. Porque mente e corpo é uma coisa só. Se tu está acreditando, se tu está falando todo dia em doença, em dor, em doença, em sintoma, tu está influenciando diretamente a química do teu corpo, né? E vai ter mais disso amanhã e depois de amanhã. Né? Isso é o que tem de mais moderno em ciência, né? Não é necessário pensar em como ou quando a reorganização biológica acontecerá. Isso é a mente analítica em funcionamento, que o leva de volta a um estado de ondas cerebrais beta, que é do dia a dia, e o torna menos sugestionável. Você precisa apenas tomar uma decisão inabalável. Que foi o que o doutor Fábio disse para mim uma vez. Lu, não existe isso de escolha. A gente tem que fazer decisões. E esse autor, ele fala, o doutor Joe Dispenza, ele fala, uma decisão inabalável. Uma vez que a amplitude ou a energia dessa decisão se torne maior
que os programas conectados em seu cérebro e o vício emocional em seu corpo. Você será maior que o seu passado, seu corpo responderá a uma nova mente e você poderá efetuar mudanças reais. Pense, agora só esse último trecho. Pense sobre uma ocasião em que você decidiu mudar algo em você ou em sua vida. Talvez você lembre que chegou um momento em que você disse para si mesmo que é isso que é necessário. Não me importo com o que eu sinto. Não me importa o que está acontecendo em minha vida, o ambiente. Eu não estou preocupado com quanto tempo levará. Eu vou fazer isso. No mesmo instante, você ficou arrepiado, como eu estou aqui agora, que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi Isso comigo acontece também. quando a gente, né, quando a gente chega no auge, que a gente chegou ao auge da imobilidade. Eu cheguei ao auge da imobilidade, do sofrimento, entendeu? Eu sabia que naquele lugar eu não queria mais estar e jamais voltarei. Essa é a decisão inabalável, sabe? Não é essa coisa de sentir as melhoras. Não, mas eu vou comer aquele hambúrguer ali. Gente, Sim. como que tu consegue fazer uma coisa dessas? Não consegue. Não Simplesmente consegue. tu não consegue, não é? A gente não consegue. Aí ele diz aqui, ó. Isso porque entrou em um estado alterado de ser. No momento em que sentiu essa energia, você enviou novas informações para o seu corpo. Você se sentiu inspirado e saiu daquele estado que lhe era familiar, porque apenas pelo pensamento seu corpo parou de viver no passado habitual para viver em um novo futuro. Na realidade, seu corpo não era mais a sua mente. Você era a mente. Você estava no controle da sua mente. Olha que coisa mais linda isso. Loucura, hein? Lindão. E é isso, meu amor. É disso que a gente fala. Sabe? É uma decisão inabalável, sabe? E a partir do momento, eu falando que tem, é uma coisa que hoje isso já me tranquiliza, sabe? Hoje, no auge aqui dos meus 55 anos, tu com os teus 40 anos, entendeu? Uma coisa me tranquiliza muito bem. Nós tocamos esse espaço, nós já acessamos essa informação nesse grande campo que nos une, esse campo de energia. Então, daí para frente, minha amiga, vão ser só flores desabrochando por aí cada vez mais. Entendeu? Então, o nosso papel, ele pode ser de formiguinha. Quantas vezes eu falei aqui, a gente está falando para 5 pessoas. Quantas vezes eu cheguei aqui e falei para uma pessoa. Mas eu sabia que a minha palavra e a minha mudança ia influenciar milhares de pessoas. Porque isso é energia. E nós somos todos conectados pelo nosso coração. Então, isso é muito... muito bacana, então que tu também nunca desista, entendeu, Verônica? Que tu sempre persevere, né? Eu tenho meu motivo, né? Cada um tem o seu, né? Às vezes é a perda de um emprego. Para mim, foi meu filho que eu não consegui segurar ele direito quando ele nasceu, né? Eu não conseguia segurar, então eu melhorei por causa dele, né? Foi a minha decisão, foi lá, né? Então, cada um com o seu porquê, né? Cada um com o seu porquê, né? Cada um com o seu porquê. E, né? É um sonho, né? É um sonho, né? E que todas encontrem o seu porquê, né? Mas não venham com essa... Oi? Se a gente não sonha, a gente não realiza, né? Então, primeiro é ter a vontade, ter o sonho e ir caminhando para lá. Daí Deus vai nos mostrando, então, esse caminho a ser seguido, né? Então, para mim foi assim, continua sendo. E que às vezes tem uma pessoa que fala, Verônica, tô com esse problema eu não sei resolver, sabe? Eu não sei o que pode ser, daí eu vou atrás, eu estudo, sabe? Eu tento ajudar. E é assim que eu faço nas mentorias. Às vezes eu não tenho a solução, às vezes, mas depois daqui a 3 meses eu já tenho, sabe? Então eu retorno para a pessoa, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Porque a vida não há o que mude, né? Só há o mudar. A vida é o eterno mudar, né? Se tu tá estanque na vida, parada na vida, tu tá contra o fluxo natural. Aí que a gente adoece, né? Por isso que aproveitem o fluxo, levantem cedo,
né? Acompanhem, vivam, entendeu? Vão dormir cedinho para acordar cedo, para acordarem bem, né? Utilizem, né, os bons conteúdos da internet, né? Desliguem a Globo Lixo, que só te coloca para baixo, sabe? São... Acordar cedo é o pior para quem tem fibromialgia. Eu digo assim, porque tu tá naquele estado de dor, tu só quer ficar deitado, né? Para mim foi a pior coisa. A pior coisa é eu entrar no ritmo de acordar cedo, porque eu tinha filho, não tinha como ficar dormindo, né? Então eu tinha que acordar com dor, passando mal, todas essas coisas, né? E sem poder reclamar com ninguém, né? Porque a gente é mãe, né? E não tem o que fazer, é só tu. Eu digo assim, Exatamente. né? Se E não tu for tu, sabe que é isso ninguém que vai te ajudar. auxilia. E é isso que quer É, dizer esse trecho do livro que eu li. é, Apesar de tudo, né, comece a agir como uma pessoa saudável, exato, para que, eu para que levava tu um plantes chute um na futuro bunda, melhor. acorda, entendeu? Eu era expulsada, acorda, chute na bunda, vai de qualquer jeito. Que nem quando eu viajei lá, que eu tive que caminhar, fui obrigada a caminhar e voltei caminhando, né, do negócio, entendeu? É, Uhum. eu digo assim que eu falo muito de Deus, mas é porque eu gosto de ver que ele me chuta, sabe? Vai me empurrando de qualquer jeito, vai logo, sabe? Para de se enrolar, vai logo que tu consegue, sabe? É mais ou menos assim que eu penso, né? A gente consegue, a gente só não tem coragem. É coragem que falta. No É, começo, e né? tu No falou começo é muita tudo coragem. agora, Melindinha, porque nós somos centelhas, né, divinas, e essa centelha está ancorada exatamente aqui no teu peito, né? Por isso que coragem vem de deixar o coração agir, porque é exatamente onde está a tua centelha divina, né? Não tem aquilo quando tem a morte cerebral, né? Depois, quando para o coração, aí efetivamente a pessoa parte, né? É a Uhum. nossa centelha divina, né? Então, aqui nós estamos para expandirmos esse amor, né? Que está ancorado aqui no centro do nosso peito, né? Eu sempre tive essa visão na minha vida, desde que eu era menina, com 16 anos. Eu sempre fui espiritualista, né? E adoeci durante 26 anos, né? Durante muito tempo eu entendi como uma punição, que eu estava fazendo coisas erradas, que não sei, tudo se passou pela minha cabeça, né? E hoje eu entendo, né? Eu sou centelha, entendeu? Daqui a pouco eu vou seguir a minha caminhada. E não é por acaso que a gente está aqui, que eu tô aqui, que tu tá aqui, muitas outras queridas que também levam, sabe, uma palavra de mais acolhimento, de mais aceitação, sem esse interesse da exploração comercial, sabe? Sim, trazendo a palavra, né? Então, hoje, eu sinto assim, se acontecer alguma coisa hoje comigo, né? Eu tenho uma amiga que tem a senha do perfil, né? O meu filho também tem a senha do perfil, né? Eu só peço assim que permaneça até mudar a rede social, que logo em seguida vai vir outra rede, né? Que fique ali aquela mensagem, né, daquela pessoa que viveu algo diferente, né? E que enfrentou, né? Não paguei preço nenhum, sempre fui muito bem acolhida, nunca fui ofendida, porque isso é de dentro para fora, né? Nunca ninguém me ofendeu, nunca me disse, porque eu vejo o que eu acho mais triste de tudo é quando eu vejo mulheres queridas, entendeu? Muitas vezes que estão conosco ali, né? E que acabam se retirando de determinados espaços porque não conseguem defender, entendeu? Aquilo que sente, sentem, não conseguem nem dizer, fala assim, olha, mas eu melhorei com o protocolo do Ludwig Johnson, porque ficam com medo de levar pedrada, sabe? Uhum. Que tem os haters aí, né? Isso eu sinto, sabe? Porque ela poderia ser mais uma a estar semeando o bem por onde ela fosse. São muitas que já sentiram os benefícios. E elas sentem os benefícios e guardam com elas, entendeu? Se estão num embate, estão num grupo ali, dão uma sarrafada, elas deixam falar. Aí tem uma fala que eu acho muito bacana, né? Que muitas que Entendi. tem um pensamento antes da gente encerrar, meu amor, que já são 13h05, tem um pensamento que diz assim: não me interessa o que falaram de mim, mas me interessa saber o quanto essa pessoa estava à vontade em falar de mim na tua frente.
entendeu? Isso para Uhum. mim é o que me toca mais, entendeu? Não me interessa o que falam. Agora me interessa sim saber por que essa pessoa estava tão à vontade em falar de mim na tua frente, sendo que tu conheces o trabalho que eu faço, sendo que tu és minha amiga, sendo que tu és, entendeu? Então Interessante. isso eu tenho muito para mim, vamos supor. Se hoje chegarem para mim e falar, ah, porque a Verônica, não sei o quê, jamais alguém fala de uma pessoa que eu gosto na minha frente. Eu não Pois é. permito, entendeu? Jamais. Então, se cada uma de nós fizesse isso, a gente sim ia conseguir fortalecer, sabe, essa crença de que sim, essa história toda tem remissão, sim, tem solução, sim, tem resultados, entendeu? Tá? Eu sempre te pergunto, lembra? Quando é uma coisa nova, eu sempre falo pra ti, o que que tu pensa sobre essa pessoa, ou sobre esse trabalho? Eu sempre pergunto antes, né? Não sai falando, esse trabalho. Eu pergunto, o que tu pensa antes disso aí? É, Daí eu começo a pensar comigo também. Ela pensou isso, eu penso aquilo. Como é que, né? Tem que chegar num meio termo, né? Não falar mal aham, do é trabalho, né? exatamente, que nem tu diz, ela fala assim, ah, por quê? Por que que O foi, médico né? aquele, né? Eu falei, o que que tu pensava Ah, do sim, médico e tal, fulano? ah, Não vou falar. exatamente. É, exatamente. Ah, por que que o médico venezuelano? Ah, por que que o médico? Porque o médico, isso dentro da minha casa, familiar meu, Hum, uma fisioterapeuta que é da minha família, dizendo, aquele médico gatão lá, bombadão, a Lu tá fazendo gostosão. propaganda para ele, sabe? Aí eu falei a mesma coisa, me contaram isso. Aí eu falei a mesma coisa para essa pessoa. Eu falei assim, o que ela fala não me interessa, mas me interessa por que que tu permitiu que ela falasse isso na tua frente. Hum. Se tu sabes de onde eu vim, tu sabes onde eu cheguei, né? Isso que me admira. Então tem determinados posicionamentos hoje que eu me tornei super intolerante. Entendeu? Tem determinados mimimis, assim, sabe, que eu me tornei intolerante. Tem coisas tão maiores e tão bacanas que a gente pode fazer com a nossa vida, né, Verônica? Então, é isso, minha amiga. Então, Não, gratidão. é o que tu tá falando, assim, eu ia só colocar mais uma coisa que tu fala do médico e tal, mas fala mal do médico e tal. Tá, mas eu pergunto assim, mas tu já viu os resultados do médico e tal? Mas não tem comprovação científica, mas tu já viu os pacientes dele? Né? É isso que eu Os mostro, resultados, é tu já isso viu o que eu resultado? digo. É Porque isso tu que eu vai ficar digo. olhando um papel, tu vai ficar olhando um artigo científico que não tá mostrando um artigo científico que aquilo ali não, que ela não, sabe, não tem um artigo, tá? Que nem a alimentação carnívora. Não tem quase nada de artigo, tá? Tem um artigo, eu acho, tá? Só uma pessoa que fez só carnívora, tá? Porque as outras coisas é carne com vegetais, é carne com açúcar, é carne com, entendeu? Não tem um Aham. artigo, né? Eu vou dizer que deve ter só um, né? Mas daí tu vai olhar o artigo ou tu vai olhar o resultado, que tem milhares de pacientes melhorando uma alimentação carnívora ou com uma alimentação sem grãos, né? Então é exatamente isso, né? É isso que eu digo, entendeu? Que é a mesma coisa que eu falava para ele nos inícios lá em 2019, né? Eu lembro exatamente hoje, nos 23 dias que eu estava do protocolo, que eu levantei da minha cama sem dor, 23 dias eu levantei da cama sem dor, e eu lembro que eu sentei no sofá da minha sala ali, e eu mandei uma primeira mensagem no Stories, eu digo assim, entrem no perfil do Dr. Ludwig Johnson. Tem conteúdo muito bacana lá para vocês. Eu ainda estava nos inícios, entendeu? A primeira coisa que eu fiz, vão lá ver, vão ver os depoimentos, né? Daí dizem, porque tem os suplementos. Sim, gente, tem os suplementos, quem toma os suplementos é exatamente quem não capricha na dieta também, entendeu? Que a própria Cláudia, que é paciente dele, a Cláudia disse, né? O suple, né? O complementa, o suplemento complementa. Agora, dizer que isso, daí tu olha as pessoas fazendo suas receitinhas com farinhas boas, né? Eu não uso farinha boa. Desde 2019, nem farinha boa eu uso, entendeu? Então, eu cuido,
do que eu tenho. Todos os suplementos dele são anti-inflamatórios, são antibactérias, fungicidas, antivírus. Todos os suplementos são para isso, exatamente para aquela pessoa que não está caprichando na alimentação, que não entendeu os seus processos ainda e ainda está na coisa de acreditar que uma cápsula vai resolver o teu problema. Potencializa, porque são super suplementos que ele oferece, né? Com elementos da natureza, né? Que nem eu, olha aqui, eu tomo meu suco de cenoura, né? Vegano, totalmente vegano. Tem as minhas gotinhas de orégano, né? Aqui paradinhas aqui também, que eu tomo de vez em quando, mas é uma coisa assim, é um cuidado que eu tenho comigo em nível da manutenção, né? Mas se eu estou sem os sintomas, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. É vida normal, vida que segue. É a mesma coisa que uma pessoa que tem um câncer, né? Tu fez um PET scan, né? Não tem metástase. Tu vai ficar fazendo um PET scan todo mês para ver se tem metástase? Não, tu vai viver. Né? Tu vai viver. Tu vai viver um intervalo, né? Se tu tá com a tua mente, com as tuas emoções em dia, tu quer mais é viver. E a mesma coisa eu quero viver, eu não quero mais ficar nessa, entendeu? Eu quero viver a minha vida, a vida que durante muito tempo eu não pude viver. Infelizmente chegou